Muito bem, chegou a hora do nosso terceiro vídeo. Não demorou nada. Na verdade, o terceiro vídeo em 4 dias, 5 dias. Então, assim, essa é a frequência que eu quero trazer para vocês de conteúdo, de análises, daquilo que você não consegue enxergar quando tá no calor da audiência, no calor do momento ali, tentando interpretar o que está acontecendo e tal. E hoje o vídeo é com ele, o cara. Esse vídeo foi um dos mais engraçados, será que eu posso dizer? Bom, vocês vão ver por si só o que foi dito, o que não foi dito. Já deixa o like, já se inscreve no canal e bora para o que interessa. Essa introdução é pesada. Vamos listar aqui junto. A primeira afirmação é: Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro não é de esquerda, Bolsonaro é um político corrupto do centrão que finge ser de direita porque encontrou nesse eleitorado uma galera mais fácil de enganar. Você vai me dizer que um homem de direita coloca o seu próprio filho para ser funcionário fantasma de um mensaleiro do PT? Você vai falar que um homem de direita coloca um petista na PGR, um petista no STF, acaba com a lei que acabava com decisão monocrática de ministro supremo, apoia Gilmar Mendes, aumenta o fundão, diz que o Lula solto é melhor para todo mundo, diz que se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, e ainda por cima se orgulha de ter melado a Lava Toga, de ter acabado com a Lava Jato e, para finalizar, dá um apoio pro irmão do Gilmar Mendes ser prefeito de uma cidade no Mato Grosso. Pausa. E ainda tem o caso do Flávio Bolsonaro, que apertou o botão errado 4 vezes, e mais recentemente ele é o cara que votou a favor da lei feminista, né, que iguala injúria racial, no caso, misoginia, a injúria racial. Isso é de direita aonde? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque pra gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Para mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Boa. Seriam. Combate à corrupção é uma. Sim, com certeza, correto. Então me fala o que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção. Ele... Bom, não é só essa, né? É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Não é difícil. Não é que seja difícil. Então, vamos nessa primeira aqui. Combate à corrupção. Eventualmente tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não tenha de memória. Tipo um petista na PGR, assim? Sim, pode ser, tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão de... Meu irmão, quando o Arthur, cara, liga o modo metralhadora, caralho, ele tá com sangue nos olhos, faca no dente, meu irmão, caralho, não tem como, não dá. Então, durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei... É que assim, ó, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou um corrupto lá. De repente, o Brasil ficou 4 anos limpo. De repente, ué, tu não sabe, mas é conjectura. Mas tu concorda comigo que é conjectura? Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita. Deixa eu te explicar uma coisa. Explica, pega qualquer político corrupto de esquerda. Qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Pausa. Aqui vai uma sequência de denúncias que não foram investigadas pelo PGR durante o governo Bolsonaro. Então, mas você vê que o rapaz ali, que está sendo o oponente, o debatedor com o Arthur, ele tinha uma grande oportunidade na mão de perguntar para o Arthur quais foram os escândalos que esse PGR deveria ter dado atenção para que a investigação tivesse sido iniciada. E ele não fez isso. Cara, quando você está muito nervoso dentro de um debate, você tem que abaixar, e o Arthur não deixa você fazer isso, né? Abaixar a tua ansiedade. Primeiro de tudo, se concentrar nos seus argumentos. Se tivesse falado assim, tá bom, então me diz pra mim quais seriam as investigações que o PGR deveria atuar e não atuou por causa da indicação do Bolsonaro, porque o PGR, sei lá, alguma coisa esse cara tinha que falar pra colocar, devolver para o Arthur o argumento que ele deu. Bom, a sua afirmação, eu discordo. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro, ele, mesmo com as suas afirmações, ele não conseguiu governar esse país. Por quê? Porque, primeiro, ele tinha que brigar contra o sistema. Segundo, sabe, colocar os filhos para poder ser candidato, eu não vejo problema nenhum. Tá, você falou do Augusto Aras. Você falou que não tem problema em colocar os filhos, tudo bem. Então, eu também acho que não. Vamos no ponto que a gente estava discutindo aqui. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Cara, o Arthur não deixa... Sabe a diferença de um bom debatedor para um debatedor que é excepcional? O excepcional conduz
para onde o assunto deve ir. O bom debatedor, ele tem bons argumentos, mas o excepcional, ele conduz. E não é que ele conduz para qualquer caminho, ele conduz para um caminho que está delimitado na régua do assunto que está sendo tratado. Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. E o sistema obrigou que ele Quem colocasse indica o isso. PGR? É o presidente. Mas Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você votou num cara que é um Sim, presidente. sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele colocar o PGR, que é quem vai processar os corruptos, ele tá refém do sistema? está. Mas me explica então por que ele não Cara, pode colocar outro. Não dá. Brother, não dá. Você pode ter qualquer argumento do mundo. E assim, mais uma vez, né? No debate do Kim com o Lindbergh Farias, o Lindbergh usou o lobby. Porque o lobby dos empresários com as empreiteiras, com o sistema, com o judiciário, com o legislativo. E aí, aqui, nego, tem o botão do lobby. Pá! Apertei o botão do lobby. Agora tem o botão do sistema. E o sistema, toda vez que você se vê encurralado, você vai colocar uma desculpa em algo genérico para tentar se livrar de uma posição que você não tem como se livrar, porque, cara, é muito genérico. Então assim, não dá pra dizer que uma prerrogativa que é do presidente não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma coisa, essa tese de que a culpa é do sistema é inclusive uma tese esquerdista. O filme Tropa de Elite 1, o sistema é foda, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando, o Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é um. Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe muito bem, tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para Quem tirou o Lula da cadeia? O sistema, Alexandre de Moraes, quem STF. tirou o Lula da cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF e ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Tá, e ele vai ser agora o novo. O novo? Da justiça agora, da eleitoral. Pausa, foi votado. Mano, caralho, brother, não tem como você, que acredita que Bolsonaro é de direita, não ficar pelo menos incomodado com essas argumentações. Não vou nem dizer que é verdade, que é mentira, mas argumentações. Não tem como, cara. Não tem como, desculpa. Não tem como. Ih, mano, é agora, hein? É agora que a porrada vai comer. Felipe Lintz, e aí? Exatamente. Veio da Vila Lavínia? Lógico que eu lembro. Lembro muitas coisas de você, velho. Que Vai bom, lá. vamos lá. Tem bastante coisa interessante para falar a respeito Vamos do lá. senhor, né? O senhor falou Tá a chamando de senhor, respeito não? de que... Precisa me chamar de senhor não, novinho. Não, Vai eu, lá, eu manda posso, lá. posso continuar? Pode, fica à Posso vontade. continuar? Vai Então, lá. vamos lá. Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, Você eu tá tô nervosinho? irritado, Por tô quê? irritado. É porque eu vou te Ah, falar mas uma por que coisa, você irmão. tá Eu vou te falar uma irritadinho? coisa Por que aqui, você tá ó. irritadinho? Vou explicar uma coisa pra quem deixa eu não falar conhece uma o Felipe coisa, Lintz. deixa O eu falar Felipe uma Lintz é coisa um aqui. cara que ele tentou não, roubar você- a marca do MBL. Você tá me chamando de ladrão, então você... Quando tu mete tentou roubar a marca do MBL. Faz aí em casa esse gesto. Tentou roubar a marca do MBL. Ou seja, o que você tá querendo dizer quando você dá essa... Cara, isso diz muita coisa. Isso diz principalmente que você tá tentando dar um jeito no sistema, tá tentando burlar as coisas, tá tentando... Tem um personagem antigo da escolinha do professor Raimundo que ele sempre tentava agradar o professor para conseguir a dica da resposta para ele. Ele mandava o famoso somebody love. Ele fazia exatamente somebody love. Meu irmão, quando você tá com o somebody love atacado, quando você tá com essa ideia do somebody love na tua argumentação, meu irmão, isso irrita de uma maneira o outro oponente, né, o seu debatedor. A minha segunda afirmação é que o Jair Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Colocou o petista na PGR, colocou o petista no STF, colocou tudo isso, mas além disso, ele teve recorde de emendas no orçamento secreto, ele colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, deu o Fundeb para o PP, instaurou o juiz de garantias através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que virou juiz de garantias e limitação de delação premiada, vetou, como eu falei, a lei que acabava com decisão monocrática, aumentou o fundão eleitoral 2 vezes, apoiou o irmão do Gilmar Mendes, falou para não atacar o Gilmar Mendes e ele agora está pedindo pro Alexandre de Moraes ser vice dele numa brincadeira que mostra um desespero terrível. Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum.
que ter coragem pra ir nessa. Olá, tá? tudo bem? Oi, Como tudo você bom? chama? Meu nome é Ludmila Barizo. Só você que quer ser a terceira via salvadora da pátria, que não reconhece o Bolsonaro como uma pessoa de direita. Todos os outros presidentes e líderes de direita do mundo todo reconhecem o Bolsonaro como um líder imenso da direita. Ele não é só reconhecido pela direita no Brasil, ele é reconhecido pela direita do mundo todo. A direita no mundo todo reconhece o Bolsonaro e apoia o Bolsonaro. Aí você não reconhece. Tá, então vamos lá. Então você é muito superior a todos os outros líderes de direita do mundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que eu tô errado, porque basicamente o seu argumento é um argumento de autoridade. Não, o fato de outras pessoas apoiarem um governo, pessoas de direita apoiarem um governo, não chancela que essa pessoa é de direita. O Trump, ele apoia a Arábia Saudita, que, né, não tem nada de democrático. O Trump apoia outros governos que não são nem democracia, são ditaduras, são... não faz muito sentido isso que ela tá... Então, assim, só porque líderes de direita apoiam o Bolsonaro, ou convergem ou demonstram opinião favorável, não significa dizer que isso é o selo garantidor de uma autoridade de direito. Não faz o menor sentido isso que ela falou. Você quer ser maior do que o Bolsonaro. Você quer ser direita. Então vamos fazer o seguinte. Se você fosse direita, você ia apoiar o maior líder que o Brasil tem entendi. da direita. Então, entendi. Ele é o maior líder da direita. E se você fosse de direita, você também apoiaria ele. Você não Entendi. ficaria tentando destruir ele. Quando você tenta destruir o Bolsonaro, você tá dando argumento pra esquerda. Como que você é de direita e luta contra a esquerda e você fica pegando no pé e tentando diminuir a imagem do maior líder que o Brasil tem da direita? Entendi. Então vamos lá. Uma boa Pausa. Cara, esse argumento, ele é um dos argumentos mais caluniosos do mundo. E tem muita gente que usa esse argumento pra justificar o fato do MBL, o fato do Partido Missão serem de esquerda, ou imputarem a gente o fato da gente ser de esquerda. Vamos lá. O fato da gente... Qual é o argumento deles, né? O argumento deles é que, pelo fato da gente anular o voto, ter anulado o voto no segundo turno, a gente colocou o PT no governo. Vamos usar o argumento oposto. Então, vamos dizer que... e aí, por conta desse argumento, né, de a gente não ter anulado o voto, a direita chama a gente de esquerda. Vamos supor que o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. O que os petistas, o que a esquerda estaria dizendo da gente quando a gente anulou o voto? Eles estariam dizendo que a gente é fascista, que a gente é nazista, que a gente é um monte de coisa que a gente não é. E aí, esse é um argumento muito fácil de ser quebrado. Esse argumento está além da visão. Esse argumento está além do subliminar. Então, se você pega e usa esse argumento para tratar uma falácia, vamos supor que o Bolsonaro tivesse ganho, o que a esquerda estaria dizendo pra gente? Que a gente ia ser fascista. Então, ele é um argumento que, cara, por si só ele não se sustenta. É muito fácil debater, é muito fácil refutar esse argumento. Então, vamos lá, me ensina a ser de direita. Eu não sei, mas eu acho meio errado o cara colocar, eu vou voltar no mesmo... Ai, você só sabe falar disso. É a única coisa que você sabe falar é sobre isso. O cara foi a primeira vez que ele foi presidente do Brasil. Ele não é... ele errou. Ele não sabia, inexperiente. Lógico, ou você acha que ele é Jesus Cristo? Ele é o Jair Messias Bolsonaro. Ele não é Jesus. Ele erra, assim como você erra. Assim como eu erro. Assim como todo mundo erra. Ué? Ele é uma pessoa. Não era agora há pouco que era o maior líder da direita do Brasil, que deveria salvar e deveria fazer e deveria mostrar e deveria ser o exemplo? Agora, só porque ele tem 1 ano, ele pode ter esse rinho bom, porque não tem problema nem. Quase nem problema. Diga lá. O que é sistema pra você? Vamos lá, o sistema, segundo a tese bolsonarista, é uma coisa quase que etérea, que impede o Bolsonaro de governar e fazer as coisas boas. Então, basicamente, tudo que ele erra, a culpa é do sistema. Ele colocou PGR no petista, culpa é do sistema. Ele colocou o Cássio Nunes no STF, culpa é do sistema. Ele foi lá e acabou com a decisão
que acabava com decisão monocrática, a culpa é do sistema. Ele foi lá e criou um orçamento secreto, a culpa é do sistema. Ele foi lá e chutou a cabeça de uma criança, a culpa é do sistema. E aí você coloca tudo a culpa nesse tal desse sistema, entendeu? Vamos lá para Exatamente isso. O fato é que tudo que o Arthur pontuou aqui foram coisas que dependiam dele, não dependiam de mais ninguém. E você atribuir essas decisões ao sistema, assim como você atribui decisões, né, no vídeo do Kim Kataguiri com o Lindbergh, inclusive, vai estar aqui em algum canto dessa tela, ao lobby. Então você atribui coisas a entidades mágicas que não existem e nunca existiram. E digo mais, sabe quem é o único que tem autoridade aqui para falar sobre o sistema, que foi derrubado pelo sistema, que bateu contra o sistema? O próprio Arthur, que derrubou o Auxílio Peru, que brigava, que enfrentava lá as pessoas, enfiava dedo na cara nas pessoas. Não sei se enfiava dedo na cara, mas assim, a sensação que dava é que ele enfiava o dedo na cara. E aí foi derrubado por uma coisa que não foi nem crime, não foi nem algo que seria passível de ser julgada para uma cassação. E aí é que tá. E ele não usou isso em nenhum momento. Ele poderia muito bem. Sabe quem bateu contra o sistema? Fui eu, porque eu fiz isso. E o que o Bolsonaro fez contra o sistema? Então, isso revela muito do caráter da pessoa que está debatendo com você. Ele poderia usar a favor dele. E nem usou, nem precisou usar. Por quê? Porque o Bolsonaro não fez nada. Se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa, ele poderia até usar o argumento dele assim. Sabe quem foi que fez? Eu que fiz. Você acha que isso aí que o Bolsonaro fez foi combater o sistema? E eu que fui lá. O Bolsonaro, ele é tão ruim que nem argumento pro Arthur usar a história dele, o Bolsonaro conseguiu dar. Olha que merda.